Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar de NFL. Vamos aproveitar esse momento que é um pouquinho mais de calmaria. Eu tenho inverti minha pauta aqui, vou falar primeiro das notícias, depois vou responder perguntas, porque tem pergunta muito interessante que vale a pena. Eu sei que é dúvida de algumas pessoas que mandam seus comentários aqui embaixo, mas que muita gente acaba se beneficiando com essas explicações e o vídeo hoje está bem legal, eu te garanto. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo. Tem dúvida? Esse é o momento, porque quando começa a temporada, aí a gente fala muito de jogo, de situação, de briga, de um monte de coisa tá rolando e não consegue parar um pouquinho para explicar uma situação ou outra. Então agora é o momento ideal para você tirar todas as suas dúvidas. Deixa seu comentário aqui embaixo. Chegou agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal, clica no sininho aqui para receber notificação assim que um vídeo novo for publicado. E se você puder fazer parte do nosso clube de membros, eu agradeço de coração. Dando boas-vindas aqui ao Mike Ornelas, o mais novo membro do nosso clube de membros. Já são 43 com 50 membros. Vou sortear uma bola de futebol americano, ó, igual essa daqui da Wilson. Também com 100 membros, vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL. Então, se você puder colaborar, eu agradeço de coração, porque o trabalho exige bastante da gente. Estou com pouquíssimas horas de sono, porque fiquei acordado assistindo Copa Libertadores. Não é fácil não, tá? Tô, ó, olheira aqui, mas acordei cedo, preparei a pauta e tô aqui para falar de futebol americano. Você vai acordar cedinho e já vai ter um vídeo. É isso que eu quero fazer aqui. Essa é a dedicação que eu entrego pro Toque Passa e é claro que a gente conta com o apoio de vocês. Se você puder, faça parte do nosso clube de membros e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, faltando 71 dias para o começo da temporada, 19 dias para os primeiros jogadores voltarem aos trabalhos ali, né? Nos Raiders, o pessoal, os calouros vão voltando, começam os training camps no dia 18 de julho, então a expectativa já vai aumentando e a gente tem algumas notícias para falar. Vou começar com uma que saiu na segunda-feira, a gente soltou o vídeo de manhã, no final do dia saiu uma notícia interessante. Eu não sei se eu posso relacionar com o futebol americano especificamente, mas Adrian Peterson e Le'Veon Bell vão fazer uma luta de boxe, isso mesmo, dia 30 de julho lá na Crypto.com, né, o antigo Staples Center em Los Angeles, teremos uma luta entre dois dos running backs que dominaram aí nos últimos anos, né, nos últimos 10, 20 anos, a gente teve esses dois caras aparecendo em alguns momentos como os principais running backs da liga. Adrian Peterson que já foi MVP, que foi várias vezes a First Team All-Pro, o Le'Veon Bell All-Pro também, é um cara que foi muito cobiçado na NFL, aquele período principalmente ali na equipe dos Steelers, né? Depois ele foi para os Jets e a coisa foi muito abaixo, mas esses dois caras vão fazer uma luta de exibição, então não é uma luta profissional de boxe, 5 rounds de 2 minutos cada ali, então não é uma estreia profissional, mas é uma coisa que me chama a atenção, tá? O Le'Veon Bell eu lembro de ter vários notícias de que ele usava o boxe para manter a forma física e eu não quero me lembrar muito bem das vezes que a gente viu notícias do Adrian Peterson batendo em alguém, tá? Desculpa ter feito essa piadinha aqui, mas o histórico não é legal. Eu esperava não ver o Adrian Peterson batendo em alguém por um longo tempo, mas é o que vai acontecer. Le'Veon Bell tem 30 anos, Peterson tem 37, os dois jogadores estão livres no mercado porque eles não anunciaram suas aposentadorias. Eles ainda são jogadores da NFL, são listados lá como free agents, mas eu não sei, né, até que ponto a gente imagina que esses caras vão jogar na NFL em breve. Agora vamos começar a passar por outras notícias também, falar do caso de Deshaun Watson, porque a gente tinha reportado aqui que as audiências, né, com a juíza a Sue L. Robinson, uma juíza independente contratada pela NFL e a NFLPA, ela começou a ouvir lá os dois lados da conversa, a NFL pedindo a suspensão para o Deshaun Watson, a defesa do Watson pedindo que libere o jogador, e como acontece no Carnaval de Salvador, como acontece na festa pós-título, não tem hora para acabar. Começou na terça-feira, vai continuar nessa quarta-feira, não tem uma previsão que pode terminar já nessa quarta, a tendência é que siga acontecendo por outros dias, e a gente não sabe quando vai sair essa decisão da juíza, né? Se eu pudesse fazer uma aposta, eu diria que sai no final de semana. Por quê? Esse período aqui é um pouquinho mais de calmaria na NFL. E então, como meu filho está saindo de férias, peguei o final de semana de folga. Vou sair no final de semana, talvez não tenha vídeo na segunda-feira, porque eu vou estar viajando ainda, vou voltar na segunda-feira. Então a tendência é que a gente tenha uma decisão ali, porque aí o Rafael vai ter que sair, dar um jeito de gravar um vídeo, espero que sóbrio, para falar do Deshaun Watson. Essa é a minha aposta, tá? Mas
A NFL espera apenas que aconteça antes dos training camps, de começar principalmente o training camp do Cleveland Browns, mas não existe prazo, de fato. Lembrando que, quando sair a decisão, ainda pode ter uma apelação, ou de um lado, do lado da NFL, pedindo uma punição maior, ou então do lado do Deshaun Watson pedindo para reduzir essa punição. Lembrando que qualquer apelação será julgada não por essa juiz independente, mas sim pelo todo-poderoso Roger Goodell, comissário da liga. Então, né, imagina só, a Sul entende que o Watson tem bons argumentos, libera o cara. E a NFL fala assim, não, eu preciso dar uma punição mais severa para esse cara. E aí o Roger Goodell conversa com o Roger Goodell e define que o Roger Goodell pode ser o juiz que vai decidir que o Watson tem que ficar mais jogos fora. É o acordo. Parabéns aí para os jogadores que fecharam esse acordo do CBA. E aí, a gente volta a discutir aquela situação. Pô, Watson ficando fora. A punição que a NFL pede, segundo os reports, é uma punição indefinida com no mínimo 1 ano de suspensão. Então, Watson fora da temporada. Jacob Brissett vai ser o quarterback. A gente vai ter, sei lá, o Jimmy Garoppolo, os caras vão se movimentar. Difícil imaginar isso pelas picks que teria que envolver ali para fazer a troca com os 49ers, o espaço no cap também para acomodar aqueles 25 milhões, não daria muito certo, não tem que esperar o cara ser dispensado para você ir atrás do Jimmy Garoppolo. Então o Baker Mayfield, né, tá lá no elenco, 18 milhões de dólares garantidos no seu 5º ano de contrato, o Baker tá lá, né, vai jogar com o Jacob Brissett, melhor jogar com o Baker. Mas o Baker deixou claro aí que não pensa nisso não, tá? A gente teve uma palavra do quarterback, ele participou de um camp de futebol americano para jovens lá em Oklahoma, e ele comentou que, olha, já tá bem claro aí que os dois lados seguiram suas vidas, né? Aquele papinho de fim de relacionamento, não é você, sou eu, não sou eu, é você, sei lá como é que funciona isso aí direito. Mas ele falou que entende que, olha, para isso acontecer, para ele voltar a jogar pelos Browns, teria que ter uma conversa muito acertada, as coisas precisariam encaixar muito bem para isso voltar a acontecer, mas ele entende que os dois lados já estão em outras, já estão conhecendo novas pessoas, né? A gente não sabe qual que vai ser o novo relacionamento do Baker, mas já estão numa próxima pegada. A gente vê um lado do relacionamento já com um novo relacionamento aí pela frente, né? A equipe dos Browns já seguiu sua vida, já tem um novo amor, só não sabe se ele vai estar disponível para o final de semana, mas o Baker falou que não vai topar ser o contatinho reserva, né? Ele não quer saber desse papo não. Então, muito provavelmente, a gente vai ter o Jacob Brissett como quarterback dos Browns nessa temporada, caso a suspensão seja confirmada. E temos uma boa notícia para o Terry McLaurin, né? O wide receiver do Washington Commanders, que ganhou uma extensão contratual. A gente lembra, ele estava chegando no seu último ano de contrato de calouro, não queria jogar dessa forma, não apareceu para trabalhar nos workouts aqui da off-season e ganhou o que ele queria, um contratinho novo aí de 3 anos, 71 milhões, alguns reports dão 70 milhões, mas o Adam Schefter, que é por qual eu estou indo nessa fonte, que o Adam Schefter falou em 71 milhões de dólares, sendo 76,4%, adorei esse percentual tão preciso assim, 76,4% totalmente garantido e um signing bônus de 28 milhões de dólares, que aí é o maior valor recebido já na assinatura do contrato para um wide receiver na NFL. Passou todo mundo aí que ganhou esses novos contratos, é o mais novo wide receiver milionário. A gente lembra que ele queria muito esse novo contrato, estava batendo o pé, era um dos jogadores brigando. A gente tem o Deebo Samuel na situação que quer um contrato novo, a gente tem o DK Metcalf, né? Eram vários nomes de jogadores e ele é o mais novo a receber esse valor. Resta saber se o Deebo, né, que já tinha forçado lá para os 49ers, quer sair também, se o Metcalf vão ganhar os seus novos contratos, ou se vão jogar, ou se a gente vai ter mais novelas envolvendo esses caras, mas McLaurin tá resolvido. Acho justo, porque ele é um excelente jogador. Na temporada de calor dele, ele beirou ali as 1.000 jardas, depois ele teve 2 temporadas com mais de 1.000 jardas. Lembrando que a equipe do Washington Commanders, nos últimos 3 anos, teve 9 quarterbacks titulares, né? Pô, você jogar num time tão disfuncional dessa forma e conseguir bons números, mostra que você tem muita capacidade mesmo. Eu espero que o McLaurin tenha a oportunidade de jogar com um bom quarterback. O Wentz, não acho que seja o caso nesse momento, mas eu espero que ele venha a ter essa chance de jogar com um bom quarterback, porque mostra muito talento mesmo. Agora vamos começar a responder perguntas aqui, eu vou começar a responder pelo que o Davi Rodrigues mandou
pra gente aqui, ó, ele disse que gosta muito do trabalho, muito obrigado, de coração mesmo, eu adoro fazer esse trabalho aqui, é a parte mais divertida do meu dia, com toda certeza, e ele pergunta quem define os coordenadores ofensivos e defensivos, se é o time ou então se é o head coach, né? Claro que a equipe técnica sempre tem um papo ali do GM, tem uma conversa ali, mas basicamente a palavra final tem que ser do treinador, porque é ele que vai trabalhar no dia a dia com o cara, então o treinador, o head coach chega e monta a sua equipe, pode ter uma sugestão daqui, dali, os caras fecham qual que é o acordo, mas ele que tem que estar seguro das pessoas que estão logo abaixo dele, porque ele vai ser cobrado por isso. Ele vai ser cobrado pelo trabalho do coordenador ofensivo, do coordenador defensivo, às vezes não funciona, você troca esses caras no meio do caminho, às vezes funciona muito bem, esses caras recebem oportunidades lá na frente, mas é mais ou menos isso que vai rolando, ele vai definindo quem são os seus coordenadores logo abaixo ali, né? E lembrando que tem várias e várias camadas ali, treinador de quarterback, treinador de running back, treinador de posições específicas, e as coisas vão assim na NFL. Depois rola aquela. Tem um plano de carreira já definido ali na NFL, os caras vão subindo aos poucos para até chegar na posição de head coach. O Horb OL, não sei como é, se eu falei certo aqui, não sei se você é offensive lineman, mas ele falou que eu tô aqui passa nos canais favoritos dele, pô, muito obrigado mesmo. Eu adoro todo mundo aqui, então muito obrigado. E perguntou o que os QBs gritam, né? Os quarterbacks gritam antes de receber a bola lá do center. Se gritam as mesmas coisas, ou cada um tem o seu grito. A gente vai lembrar, claro, do Peyton Manning falando Omaha, 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 fazendo os gritos. São uma série de audibles, né, que os quarterbacks têm ali, uma série de momentos que eles falam algumas coisas. São ajustes que o quarterback faz. Ele define qualquer jogada lá no huddle, né? E aí, quando ele formou ali, ele começa a olhar o que a defesa está mostrando. Pô, a defesa está mostrando isso aqui, isso não é interessante para mim. Então você faz um ajuste. Primeiro lugar, ele define quem que é o Mike, né? Quem que é o middle linebacker, o linebacker que é no centro, porque essa posição vai definir muito dos bloqueios, né? Você define qual que é o centro da defesa, quem que vem por qual lado, quem que é o Sam, quem que é o Will, né? Quem que é o Strong, quem tá lá do lado forte, o linebacker do lado forte, o linebacker do lado fraco, e você vai definindo mais ou menos o que vai acontecer com essa defesa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de defesa, mas ele faz esse ajuste, então, de acordo com o que ele viu, muda uma rota de um wide receiver, conversa com alguma coisa, ele pode fazer aquele kill, 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 né? Geralmente ele grita kill, 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 o que é? Você mata aquela jogada. Você sempre tem ali uma alternativa. Chamei um passe longo e percebi que a cobertura não vai me ajudar, então eu faço kill, kill, kill e transformo isso aqui numa corrida, né? Ele sempre tem já uma jogada de apoio, né? Se não funcionar isso aqui com o pessoal que eu tenho, eu falo kill, kill, kill. Geralmente é uma corrida porque é muito mais fácil você ajustar, né? Tem também o grito que vem antes ali, né? Ele faz às vezes de posição, ele define também qual que é a cobertura, ele pode falar um blue 32, que aí são uma cover 2, né? Tem essas coisas que podem acontecer. Assim como ele fala o set e depois o hut, ou o hike, né? Depende do que os caras vão falar. O hut vem de uma questão, um termo militar ali, né? Era a forma que os generais chamavam ali, falavam Watten Hut, né? E aí tinha essa situação toda, mas pode ser o hike, depende do que ele fala. E geralmente ele define também ali no huddle quantos huts ou quanto hike, né, quantas vezes ele vai falar antes de rolar, para tentar forçar uma falta da defesa. Então, às vezes ele fala, set, hut, 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 né? E aí, ó, eu combinei que no quarto você solta a bola, e todo mundo tem que estar ligado nisso, todo mundo tem que contar junto, né? Geralmente o cara faz esse ajuste, são várias coisinhas que o cara vai falando, porque são vários detalhes que o quarterback tem que olhar. Por isso que a função quarterback é tão valorizada, porque ele tem que saber não só passar bem a bola, ou se virar ali, ou fazer a leitura durante a jogada, mas tem que fazer a leitura antes do jogo também, e era o grande problema do Jared Goff, como a gente sempre fala. O Júlio César, que pergunta qual a minha opinião dos melhores QBs dual threats, né? Eu não sei, eu falei que eu responderia, mas eu não sabia se era do momento ou então se era de todos os tempos, então eu vou falar aqui uma listinha rápida do momento. Para mim, o Josh Allen, não em ordem, tá? Os 5 quarterbacks que eu acho os melhores nesse momento. O Josh Allen, que corre muito bem com a bola também, Lamar Jackson, dispensa apresentação, Mahomes, Russell Wilson e o Kyle Murray, né? Na história eu vou colocar aqui, ó, Michael Vick, não tem como falar, Donovan McNabb, John Elway, o Frank Turkington
e também o Steve Young, né? Vou colocar esses 5 aqui, pensando, né, rapidamente, que eu fico com esses 5 caras que eu acho que são os melhores, 10, os 5 do momento e os 5 da história. Dá pra pensar em colocar o Russell Wilson entre os 5 melhores da história, talvez? Né? Eu vou esperar só acabar a carreira dele, porque eu gosto muito do Russell Wilson. E eu tenho que pagar uma dívida aqui com o Hinokami73, que eu fiquei devendo mais de uma semana aqui que ele mandou mensagem, eu falei que eu ia responder e acabei esquecendo de responder. Ele perguntou se os Saints são contenders, se dá pra sonhar com os playoffs ou até com o título. Ele até comentou que os Saints geralmente voam abaixo do radar na off-season, começa a temporada, todo mundo se surpreende, pô, os Saints estão bem, mas também é um time que não consegue finalizar, não consegue chegar bem no final ali, né? Fica esse paradoxo da situação da equipe dos Saints. Cara, depende muito do trabalho do Dennis Allen, né? Tá substituindo o Sean Payton. Eu não acho que vai ter grandes mudanças, principalmente no primeiro ano, vai ser uma continuidade do trabalho do Sean Payton, mas principalmente depende do que o Jameis Winston vai entregar. Você pega um elenco que tem muito potencial, com o Camara, com o Michael Thomas, com o Chris Olave que chegou, o Cam Jordan, você tem bons jogadores dos dois lados da bola e é um time que pode sim sonhar com vaga nos playoffs. Eu não acho que seja um time de Super Bowl, mas eu acho que tem, ainda mais olhando a NFC como um todo, tem chance de chegar na pós-temporada. É um time interessante, mas depende muito do que o Jameis Winston vai entregar. Ele vinha bem, eu sempre faço questão de reforçar que ele não era essa maravilha toda que estava, como alguns pintam antes da lesão, que ele estava voando. Não era assim, ele estava bem, né? Se ele voltar bem, tem chances. Então vai depender bastante do que o Jameis Winston vai entregar. E agora, para fechar aqui, tem uma pergunta que eu quis deixar mais espaço, que ela chegou há vários dias, mas eu esperava um momento ideal para responder isso aqui, porque eu também precisava estudar. Eu fiz uma autocrítica e eu entendi que eu precisava me aprofundar um pouquinho mais nesses detalhes. O Ian Milfonte mandou uma pergunta aí há vários e vários dias, espero que ele esteja vendo aqui o Toque Passa, sempre esperando essa resposta, mas ele falou aqui que ele queria ver um vídeo falando um pouquinho das formações e táticas da defesa. Ele falou que encontra muita coisa de ataque e pouca coisa de defesa, e eu entendi isso também, tá? Eu acho que eu foquei bastante no ataque aqui no Toque Passa, e, cara, por mais que tenha muitos detalhes, seja difícil traduzir num vídeo só todas as formações defensivas, acho que a gente consegue navegar um pouquinho na superfície disso. Talvez por ter jogado, né, entre aspas, joguei no Brasil, lá em Paulínia, em Campinas, futebol americano no ataque, eu posso ter focado um pouquinho menos na defesa, mas eu gostei. Muito obrigado, viu, Ian? Porque eu acho que ajudou a mim também e vai ajudar muita gente, espero que ajude você. Começar falando de alguns detalhes, né, algumas terminologias que a gente tanto usa, a gente tanto ouve falar nas transmissões e às vezes a gente não sabe exatamente o que significa. Começando por aquele esquema 4-3 ou 3-4, qual que é o sistema da defesa? Joga no 3-4, joga no 4-3, não é um 4-4-2, não é... A defesa joga no 4-3 é porque ela joga com 4 jogadores de linha defensiva e 3 linebackers, e a 3-4 é justamente o contrário. 3 jogadores de linha defensiva e 4 linebackers. Lembrando que os linebackers eles vão ser divididos ali com o Mike, né, o middle linebacker, você tem o strong linebacker, né, o Sam, ou então o weak, né, o Will, que são os jogadores que jogam no lado fraco, do lado forte do ataque, né? Lembrando que o lado forte geralmente é onde se alinha o tight end. O tight end ficou de um lado ali, é o lado forte da linha ofensiva, então automaticamente a defesa tá ali no seu lado forte também, você tem a definição, esses caras mudam de um lado para o outro, o Sam e o Mike, né? Comentei, o Sam e o Will, aliás, o Mike sempre no meio. Comentei na pergunta sobre o quarterback, então acho que valia a pena se aprofundar um pouquinho mais. O cara sai de um lado para o outro, não é fixo, e você tem muitas variações dentro desses esquemas, tá? Por exemplo, no 3-4, você tem o 3-4 do Bill Parcells, do Bun Phillips. Isso aqui muda o quê, né? O alinhamento dos jogadores, desses jogadores da linha defensiva. O cara fica mais de frente, ele procura o way gap, né, o gap A entre o center e o guard, ele procura o gap B, ou então ele vai no gap... Qual que é o alinhamento, as funções dos seus linebackers também, tem muitas variações dentro dessas formações. A 3-4, a 3-4 ou 4-3, a 4-3 ficou famosa lá atrás, né, na década de 50, ali com o Tom Landry, né, histórico, o treinador Tom Landry, que tentou achar um jeito de parar o Jim Brown, ele montou esse esqueminha ali com 4 jogadores mais fortes, protegendo essa corrida. Tem tudo isso e é muito interessante você notar
que é basicamente esse sistema que funciona. Aí você tem algumas mudanças. E para você entender a importância desses esquemas, tem jogador que a gente até comenta bastante no draft. Esse cara joga bem numa defesa 3-4. Ah, esse time pegou um cara que não é legal porque eles gostam de jogar no 4-3 e ele é melhor que o 3-4. Né? Tem alguns caras que são muito bons e eles se adaptam facilmente. Aaron Donald, por exemplo, o J.J. Watt, são caras que conseguiram vai de um snap para o outro, transitar entre o 3-4 e o 4-3 sem problema algum. Eu acho bem legal a gente destacar isso aqui. Você tem as coberturas também, acho que vale a pena a gente falar aqui, os jeitos, as formas de cobertura, se é uma cobertura por zona, se é uma cobertura homem a homem. Acho que fica bem claro já pelo nome, né? Por zona, você no homem a homem, cada um cuida do seu, cada um tem uma responsabilidade, vai correr atrás daquele cara, né? Você joga, então o wide receiver tá com aquele corner, né? Cada um sabe a sua função, quem ele tem que parar, sendo que por zona cada um cuida de um setor do campo. Você define ali qual que é a responsabilidade do cara. Às vezes a cobertura por zona não funciona muito bem, porque tem uma falha de comunicação, um cara achou que um transitou aqui, aí no fim ele tá sem marcação nenhuma. Aquele meio entre uma zona e outra, às vezes ninguém vai, né? Ou deixa que eu deixo, fica aqui. Eu acho que no futebol faz mais sentido, no futebol da bola redonda, faz mais sentido marcar em zona, e eu gosto mais da cobertura homem a homem no futebol americano, mas é uma questão de gosto também. E você tem aquelas mudanças, o cover one, que é uma cover one, cover two, cover three, cover four, né? Qual que é a situação, como é que você marca essa cobertura? Cover one, tá muito bem claro, é um cara que fica lá mais responsável pelo fundo. O alinhamento dessa defesa toda é um pouquinho mais compacto, mais perto da linha ofensiva, da linha de scrimmage, e você tem um cara, né, um safety responsável por comandar ali o fundo do campo. Ele vai transitar, ele vai fazer essa leitura. A cover 2, você vai ter alguma mudança nesse palco. Você tem dois jogadores lá no fundo que eles dividem o campo meio a meio. Vou até fazer um desenho aqui, acho que vale a pena te mostrar. Vou colocar num 4-3, tá? Vou colocar um 4-3 aqui. Tenho 4 jogadores na linha defensiva, 3 linebackers, né? O Mike, o Will e o Sam, né? Vou ter aqui 2 corners, nisso eu tenho 9, e vou colocar 2 caras aqui atrás, que são os safeties. Esses caras vão dividir o campo na metade, né? Cada um cuida de um canto. E aí, quando você tem uma cover 2, esses caras aqui, ó, cada um separa um quinto do campo. Né? Esse cara é responsável por isso, isso, isso. Então, esses passes intermediários, ele tem essas coberturas, né? Sendo que você vai ter esses 4 caras aqui que vão estar fazendo pressão, vão estar indo para cima do quarterback e você deixa a responsabilidade dessa cobertura dessa forma. Um cover 3, por exemplo, você vai ter os corners vindo, né? Dividindo o campo em um terço para cada um. Eu acho que fica bem intuitivo você entender. Né? Os corners vão descer, você tem um cara no meio, cada um cuida de um terço do campo, é uma marcação mais por zona, menos homem a homem. Você tem o cover 0, que você deixa o fundo de campo mais livre, enquanto você vai mais para cima, você bota mais pressão. Os Patriots faziam bastante isso. Outro termo que acho que vale a pena a gente citar aqui bastante é aquela história que fala, essa defesa joga no níquel, essa defesa joga em dime. O que isso quer dizer, né? São termos de valor ali, né? Geralmente você tem 4 defensive backs, 2 corners, 2 safeties, às vezes 3 corners e um safety. Varia um pouquinho de acordo com o número de recebedores que estão alinhados, mas você joga com 4 defensive backs. Quando você coloca um cara a mais, vira o níquel, porque níquel são 5 cents. Então você tem 5 jogadores, né, cuidando, 5 defensive backs. Você vai deixar 2 linebackers só, às vezes 4 jogadores de linha defensiva e 2 linebackers. Você tira um linebacker e coloca um defensive back mais. Você pode jogar no dime, que você faz com 6 jogadores defensive backs numa situação, por exemplo, uma terceira longa ou uma quarta longa que os caras vão arriscar, né? Uma situação mais de final de jogo, você pode ter um quarter, né? Que aí você seria ali os 25 cents, que são 7 jogadores de defensive back, ou então $1 inteiro, que aí são 8 defensive backs numa situação de Hail Mary, você manda pouca gente ali fazer pressão no quarterback e deixa todo mundo lá estacionado. Esses são os termos, né? O níquel é um a mais, 5 cents, 5 defensive backs, o dime, 2 defensive backs a mais, 6 defensive backs no total, quarter 7, $8,
que é raro de você ver, mais uma situação de desespero. Eu só raspei um pouquinho a superfície da situação de defesa, mas eu prometo voltar mais adiante, não quero deixar o vídeo também muito longo, eu espero ter ajudado você, Ian Milfonte, e cara, obrigado mesmo, tá? Você tá me ajudando também a entender um pouquinho mais de futebol americano, a gente se aprofundar um pouquinho mais, eu vou tentar trazer de forma mais simples algumas situações mais complexas do esporte nos próximos vídeos. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, deixe sua pergunta, seja membro, faça parte do nosso clube de membros e a gente volta. Aquele abraço!